Olá, amigos da Velocidade, sejam bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Nesse domingo nós tivemos o Grande Prêmio dos Países Baixos em Zandvoort e tivemos um pódio um pouco diferente. Max Verstappen venceu mais uma, nona vitória seguida dele, com o Fernando Alonso na segunda colocação e o terceiro lugar para um surpreendente Pierre Gasly. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma nota de pesar em falecimento de dois atletas da Moto 1000 GP que infelizmente perderam a vida numa prova em Cascavel. O Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e também o André Veríssimo Cardoso, de 42. Apesar da coincidência de sobrenome, eles não eram parentes, infelizmente faleceram no começo da prova, ainda na primeira volta. Não procurem o vídeo do acidente, são imagens realmente muito fortes. Então a equipe da Alternativa Esportes manifesta todo o seu pesar e obviamente deseja condolências aqui aos familiares e mais segurança nas nossas pistas. Mas vamos falar de vida, vamos falar de Grande Prêmio dos Países Baixos, né? Começou na sexta-feira com um clima um pouco pesado, né? O Daniel Ricciardo sofreu um acidente e acabou quebrando o pulso. O australiano da AlphaTauri vai perder aí de 2 a 3 GPs, além dos Países Baixos, perde a Itália e provavelmente Singapura também. É mais provável que ele retorne só no Japão, falamos disso nas nossas transmissões. Como é que o Ricciardo quebrou o pulso? Bom, teve um acidente com o Oscar Piastri no treino livre 2, ele saiu da pista e bateu de leve no muro na curva 3. E aí o Ricciardo, que vinha em velocidade, não conseguiu frear, foi um verdadeiro herói no final de semana. Ele jogou o seu carro para a direita para bater no muro e aí não teve tempo de responder aquela chicotada que o volante dá, acabou quebrando o pulso. Já na saída ali, ele já sentiu a dor logo do impacto na hora e saiu já ele mesmo imobilizando a mão. Acabou não dando muito certo e infelizmente teve que ser operado neste domingo, mas a gente deseja, obviamente, uma excelente recuperação para o australiano da AlphaTauri. Seguindo o final de semana, teve então um substituto, Liam Lawson, ele que é piloto da Super Fórmula e piloto reserva do grupo Red Bull, acabou assumindo a vaga do Ricciardo no restante do final de semana. O sábado foi bastante molhado e isso você já sabe. Sábado molhado, grid bagunçado, não deu outra. As equipes menores acabaram se dando muito bem com o Chove e Para de Zandvoort, que aliás esse ano esgotou a quantidade de chuva dos Países Baixos inteira. Vamos falar disso ao longo do vídeo. O Hamilton acabou sendo destaque do treino, ficando fora já no Q2, e a Williams colocou os seus dois carros pela primeira vez no Q3 em um bom tempo. Aliás, Logan Sargent se tornou o primeiro piloto estadunidense a largar entre os 10 primeiros desde Michael Andretti em 1993. Fazia tempo que os Estados Unidos não botavam um piloto largando entre os 10 primeiros na Fórmula 1. Não adiantou muita coisa, porque ele passou para o Q3, o próprio Sargent bateu no muro. De novo, chove para em Zandvoort, então as condições estavam muito desafiadoras. A hora de escolher pneu macio, de não passar, não triscar molhado, foi muito complicado para os pilotos. Quem também bateu, quem também teve problemas no Q3 foi o Leclerc, que acabou abandonando o treino mais cedo, provocando uma segunda bandeira vermelha na parte decisiva. A partir daí, Max Verstappen ficou com caminho livre para fazer a sua 8ª pole na temporada em 13 provas e garantiu aí mais uma semana largando na frente. Ao seu lado largou Lando Norris e depois Russell e Albon, a nova geração da Fórmula 1, todinha ali nas 4 primeiras colocações. A largada até foi limpa, porém tivemos uma chuva que nem no videogame a gente vê. Foi os carros largarem e desabou uma pancada de chuva imensa em Zandvoort, provocando paradas já na primeira volta. Obviamente, como não dava para parar todo mundo junto, algumas equipes fizeram suas escolhas para tal piloto, e aí foram se ajeitando. A pancada não durou muitas voltas não, mas foi o suficiente ali por 5, 6 voltas para a galera ter que se mexer e ir para os boxes. Todo mundo foi para o box colocar pneu intermediário e algumas equipes se deram mal, seja na estratégia de paradas, no momento de escolha de paradas,
ou na execução. Então, pilotos de Ferrari, McLaren e Mercedes acabaram caindo muitas posições no grid. Russell chegou a espinafrar a equipe no seu rádio, dizendo que, olha, eu estava previsto para ir para o pódio, vocês ferraram a minha prova, como é que a gente conseguiu fazer isso? Então, Mercedes, Ferrari e McLaren acabaram se dando muito mal nessa primeira parada. E isso levou Zhou, o chinês Guan Yu Zhou de Alfa Romeo, a ficar alguns momentos ali na segunda colocação. Destaque também para o Albon, que ficou entre chove para, ele ficou metade da prova com um jogo de pneus macios, e isso acabou fazendo diferença lá na frente, com o tailandês da Williams pontuando mais uma vez. Bom, o Verstappen pegou a ponta de volta logo na volta 6, o Logan Sargent provocou um safety car batendo de novo na volta 16, mas esse safety car não mexeu muita coisa, quase ninguém foi parar nos pits ali na volta 16 não. Depois do destaque da prova, o destaque negativo, Charles Leclerc, que foi escalado pelo grid, passão de Mercedes, passão de McLaren, e o Leo Lawson, estreante, sem o assento moldado para ele, com o pior carro do grid e com desvantagem de pneu. Àquela altura Leclerc estava de macio e o Lawson de médio. Com todas essas desvantagens, o Leclerc conseguiu ser ultrapassado pelo novato Liam Lawson, e aí não teve jeito. Alegou um problema no assoalho e abandonou poucas voltas depois. Nesse momento que ele foi ultrapassado pelo Lawson, perdeu a 15ª colocação, um final de semana para esquecer do Leclerc. Pelo outro lado, o Sainz se deu muito bem, quase foi ao pódio, por vezes postulou uma boa briga com o Gasly, vendeu caro a ultrapassagem que rendeu o pódio ao Gasly nas últimas voltas. E por falar em últimas voltas, caiu outro temporal, aí uma chuva ainda mais forte, faltando 10 voltas para terminar a prova. Isso bagunçou o grid, porque Zandvoort virou um verdadeiro sabão, o Zhou acabou batendo no muro, outros pilotos quase bateram também. O Pérez deu uma triscadinha no muro, por muito pouco também não abandonou a prova. E aí, com 8 voltas restando para terminar, tivemos uma bandeira vermelha. O acidente do Zhou logo na curva 1 foi grave, né? O carro virou passageiro, bateu no muro, ficou por ali. O Zhou tudo bem com ele, saiu andando normalmente, mas demorou um pouquinho até que essa pancada mais forte passasse e as equipes tiveram que guardar os carros até que elas pudessem sair autorizadas pela direção de prova, largada atrás do safety car, e todo mundo foi obrigado a colocar pneus intermediários. Quem teve alguns pequenos danos com a bandeira vermelha pôde consertar nos seus carros. Na largada não mudou muita coisa, além da punição ao Pérez. Sérgio Pérez foi pego no radar passando acima da velocidade permitida em Zandvoort e acabou perdendo 5 segundos e com isso perdendo o pódio. Como disse, o pódio terminou com Verstappen na ponta, Alonso na segunda colocação e Pierre Gasly em terceiro lugar. Verstappen, aliás, ele conseguiu igualar um recorde de Sebastian Vettel de 2013. Esse recorde pode cair semana que vem. 9 vitórias consecutivas desde Miami. Ninguém sabe o que é terminar uma corrida na frente de Max Verstappen, que caminha a passos larguíssimos para o tricampeonato consecutivo e se consagrar aí no panteão de maiores pilotos da história, não só pelo seu talento, pela sua sorte, também porque dirige o melhor carro do grid. Vamos às classificações? Bom, no Mundial de Pilotos, nenhuma mudança. Verstappen líder, 339 pontos. Sérgio Pérez tem 201. Alonso foi a 168, abriu vantagem para Lewis Hamilton. A vantagem era de 1 ponto e agora passa a ser de 12. Hamilton terminou o GP do Países Baixos com 156 pontos e Carlos Sainz agora é o 5º colocado com 102. Entre as equipes, a Red Bull segue cada vez mais líder e buscando recordes. 540 pontos tem a escuderia austríaca, a Mercedes agora foi a 255, abre 40 para a Aston Martin, que deu uma aproximada nesse final de semana. A Ferrari tem 201 e a McLaren foi a 111 pontos, corrida também para esquecer da escuderia inglesa que vinha bem nas últimas provas. Próxima corrida não precisa ter abstinência. Neste final de semana teremos o Grande Prêmio da Itália no mítico circuito de Monza.
o Autódromo Nacional da Itália vai receber a categoria mais alta do automobilismo já na sexta-feira, então você se liga aqui no canal da Alternativa, tá? Porque tem Velocidade Alternativa com o nosso Sérgio Milani já na quinta-feira e estaremos juntos sexta, sábado e domingo, largada às 10 da manhã, no horário oficial de Brasília. Você já sabe, pré-corrida de 1h15, então domingo 8h45, você tem um encontro marcado com a Velocidade aqui no canal da Alternativa. Porque, meus amigos, você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até domingo, pessoal!